Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de áreas, né? Perímetro a gente já falou, já resolvemos as nossas questões, a gente vai focar muito mais na situação das áreas, né? Do cálculo da área das minhas figuras planas. Já deixamos lá, pedimos para você anotar nos seus alfarrábios aquelas dicasinhas, as fórmulas que a gente precisa. Antes da gente entrar na parte de exercícios, vamos falar em algumas dicasinhas importantes, alguns lembretes, não falo dicas importantes, mas assim, alguns lembretes que você já sabe, você já tem, pode ter certeza que você já sabe, só que você não sabe se sabe, tá? Então a gente vai fazer esse lembretezinho para vocês, ainda falando de 3 casos bem específicos envolvendo a parte de áreas. Tudo bem? Vamos começar? Bora lá então, ó, rapidinho aqui o nosso matemática começando do zero. Bora começar a falar desses 3 assuntos. Que são 3 assuntos corriqueiros. Vamos lá, corriqueiros, que podem aparecer, que podem gerar algum conflito, digamos assim, para vocês. Outra situação. No estudo das áreas dos polígonos maiores que 4, pentágono, tirando hexágono, octógono, existem algumas outras regras específicas. Eu nem vou entrar nessa daí ainda. São casos bem mais específicos e bem menos cobrados. O que envolve o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e, por último, o hexágono, são situações em que nós já estudamos e que precisamos fazer alguns lembretes envolvendo esses 3 polígonos, tá certo? Coisas que você já sabe, mas você não sabe que sabe, o PH vai te mostrar agora. Presta atenção. Primeiro, a ideia do meu triângulo equilátero, ou seja, nesse triângulo equilátero, por ser equilátero, são 3 lados iguais. Concordam comigo? 3 lados iguais. Se por acaso a questão me pedir a área deste triângulo, não pode fugir a regra. Base vezes altura sobre 2, lindo e maravilhoso. Então, digamos que a base deste o lado deste triângulo, já que eu tenho um único valor, vai ser 6, tá? Por exemplo, 10. Vamos ver se 10 fica mais fácil. 10. Logicamente, os outros lados também vai ser 10. Mas pegar isso quer dizer que a altura também vai ser 10? Não, a altura não vai ser 10. Tá certo? Porém, a gente cabe pensar da seguinte forma. Quando eu traço a altura num triângulo equilátero, meu Deus, lá vou eu, voltei. Primeiro, a altura será lógico, por ser altura, ângulo reto, ângulo de 90 graus. 2. Este valor, quando eu traço a altura, batendo na minha base, né, encontrando a minha base do meu triângulo, independente de que parte seja, eu divido ela ao meio, ou seja, eu terei 5 centímetros daqui para cá e 5 centímetros daqui para cá. Assim, agora eu terei um triângulo retângulo, que eu vou chamar aqui de, tem uma A, B, C, eu vou chamar desse aqui de ponto D. O triângulo ADB ou o triângulo ACD são ambos retângulos. E sendo retângulos, posso utilizar o teorema de Pitágoras, onde um dos lados, um dos catetos é 5, é metade do meu lado, a hipotenusa é 10, é um dos lados, já que ele é equilátero, e eu consigo muito bem encontrar a minha altura. Tá certo? Vamos para cá? Eu vou ter que 5 ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Assim, eu terei que h ao quadrado mais 25 é igual a 100. H ao quadrado é igual a 100
menos 25, que vai me dar 75. O meu H vai ser raiz de 75. Isso aqui, calculando direitinho, vai dar 5 raiz de 3. E vou melhorar um pouquinho. Vou colocar assim, inclusive em vermelho. 10 raiz de 3 sobre 2, que é, logicamente, 5 raiz de 3. Tá certo? Por que que eu fiz questão de pintar isso aqui diferente? Porque isso aqui é uma regra. Isso aqui é uma regra que você pode anotar. A altura de um triângulo equilátero é sempre o lado raiz de 3 sobre 2. Mostrei muito mais porque se você não lembrar dessa regra, você pode calcular. Lá, com relação às áreas, nem tanto. É a aplicação. Aqui a gente consegue calcular direitinho. Então, note, eu botei aqui em vermelho, justamente para você entender que este rapazinho 10 é este rapazinho 10. É o lado raiz de 3 fixo sobre 2 fixo. Então, tudo vai depender do valor deste lado. Tendo a altura, você pode encontrar a área deste triângulo equilátero. Tudo bem? Então, a primeira dica é, envolvendo o triângulo equilátero, você consegue ir lá direto, né? Encontrar a altura, seja via fórmula, se você lembrar, seja sem fórmula, teorema de Pitágoras, encontra a altura e você consegue encontrar a área. Porque muitas vezes o que é que pode acontecer? E o aluno, às vezes, despercebido, não pega isso na hora da prova. Dados o triângulo equilátero com base igual a 1000, sei lá, a qualquer valor, calcule sua área. Peraí, a área a gente precisa de base vezes a altura, mas cadê o valor da altura? Eu tenho como descobrir em um triângulo equilátero. Tá certo? Também tenho como descobrir em um triângulo isósceles. Vem para cá e agora a gente vai para o nosso segundo caso. Rapaz, faça isso comigo não. Ele de vez em quando dá uns apagões aqui, mas a culpa é do professor, viu? A culpa de vez em quando a gente bate. A gente bate em alguma telazinha, o negócio vira numa situação complicada. Mas vamos para cá. Deixa eu ver se agora voltou. Minha canetinha deu uma sumida básica aqui, né? Vamos ver se é a própria pilha. Será que é a pilha? Vamos lá. Opa, voltou. Pronto. Digamos que eu tenho este triângulo isósceles, e aí a gente lembra novamente que o triângulo isósceles, dois lados são iguais. Então, digamos que eu tenha lado igual a 5, 5, e aqui lado igual a 6. Pronto, digamos, vai ser esse aqui, tá certo? Porque, vou botar até um pouquinho maior aqui, vamos botar 8, pronto, tá bom, tá certo? E a questão me pede a área também desse rapaz, a área do triângulo já sabemos, base vezes altura sobre 2. Tudo bem? Para esse caso aqui, eu preciso obrigatoriamente, enquanto no outro dava o valor de um único lado, porque é equilátero. Mas aqui não, eu tenho que ter pelo menos esses dois e tenho que saber quais são os isósceles. Tá certo? Pensar na minha altura, tá aqui a minha altura. E também, por ser altura, forma um triângulo, aliás, dois triângulos retângulos formam um ângulo de 90 graus. E também, como no meu triângulo equilátero, eu parto este lado ao meio. Eu tenho 4. De novo, são dois triângulos retângulos. Tanto, de novo aqui, deixa eu afastar o meu B, C e D. Traz a mesma ideia para cá. O triângulo ADB ou o triângulo ACD são retângulos. E também podem ser encontrados à altura através do teorema de Pitágoras. Eu até fiz de uma forma mais rápida aqui, só porque a altura nesse caso é igual a 3.
é aquele triângulo que já conhecemos, um triângulo retângulo do formato 3, 4 e 5. Eu já tenho a hipotenusa 5, um dos catetos é 4, obriga necessariamente que o outro seja 3, né? O nosso triângulo retângulo 3, 4 e 5. Mas se você quiser fazer, faz o teorema de Pitágoras que vai dar certinho. Vai dar o valor da altura igual a 3. Então, olha só, tanto para o triângulo isósceles quanto para o triângulo equilátero, mesmo que ele não der, eu tenho como descobrir. Em outros triângulos, por exemplo, no escaleno, não. Aí o escaleno já me complica um pouco mais. Tá certo? Então, tendo esse caso e, logicamente, o valor dos lados, você consegue, através do teorema de Pitágoras, encontrar o valor da altura, ou seja, naquela fórmula. Tá certo? Para o triângulo isósceles não teria fórmula, porque depende dos dois lados. A ideia é aplicar o teorema de Pitágoras para ele. Tá bom? Para a gente finalizar, tá certo? E aí o trabalho já foi feito inicialmente, vamos falar do hexágono. O hexágono nada mais é do que um polígono regular de 6 lados. Vou tentar desenhar alguma coisa aqui para vocês, vamos ver se vai ser bonitinho aqui, tá? Pronto, digamos que esse é um hexágono regular, ou seja, todos os lados são iguais, tá certo? Por que ele também é importante? Porque muitas vezes pode pegar o aluno. Por quê? Porque se você pegar esse hexágono e traçar essas diagonais, você terá formado agora, a partir desse hexágono regular, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 triângulos equiláteros. Sim. Na formação de um hexágono regular, traçando essas retas, como eu mostrei, traçando essas diagonais, você estará formando 6 triângulos equiláteros. Então, assim, se você pensar na área de um hexágono, isso vai ser a mesma coisa que 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E nós sabemos que a área de um triângulo equilátero vai ser base vezes a altura sobre 2. Nós sabemos também que em um triângulo equilátero, a altura será lado ou base. Vou até trocar, vou tirar aquele lado dali, tá? Base raiz de 3 sobre 2. Não, deixa eu deixar porque é o lado, porque são todos eles iguais. Mas a ideia é que a base é esse lado que eu acabei de colocar para vocês. Assim, eu tenho como técnica de extripador. Bom, se a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero, se a área do triângulo equilátero é base vezes a altura sobre 2, e a altura está relacionada com a base, isso quer dizer o seguinte: se o cara em um hexágono me der a base, eu calculo a sua área. Fazendo esse caminho, pega a base, pega o lado desse hexágono, substitui e encontra a altura. Encontrei a altura, base vezes a altura sobre 2 me dá a área. A área de um triângulo equilátero. O meu triângulo equilátero, aliás, o meu hexágono são 6 triângulos equiláteros. 6 vezes a área do triângulo equilátero. Tudo bem? Ficou legal? Belezinha? Pronto. Então essa é a ideia que a gente precisa ter desses casos especiais que possam acontecer. O que é que você precisa fazer agora? Treinar. Nós vamos treinar o restinho desse nosso encontro. Tem pelo menos mais um encontro ou 2. Vamos ver no desenrolar. O que vale aqui, quem manda são vocês, para que fique tudo muito claro. Tá? Por quê? Porque para a gente fixar este conceito, a gente precisa treinar, a gente precisa resolver exercícios. Tá? Alfarrábios do lado, né? Caderninho com as suas anotações do lado, de olho nas questões que a gente vai começar agora. Tudo bem? Ficou legal? Só um detalhe para a gente finalizar a ideia do nosso hexágono. Você pode encontrar por aí algumas fórmulas. O cálculo do da área do hexágono. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre... tudo num só, no que eu fiz esse desmembramento.
tá? Vai dar na mesma. Quer anotar a fórmula? Anota a fórmula, não tem problema. Você fica bem à vontade para saber o que é que você vai querer seguir. Tudo bem? Aqui é democracia, só que de vez em quando quem manda sou eu. De vez em quando. Beleza, povo? Vamos lá. Vamos então para as nossas questões, que a gente ainda tem um tempinho agora. Bora começar. Primeira questão. E sempre lembrando aquela ideia, né? A gente vai, né, tchutchuquinha na melhor qualidade, como um bom Pokémon, a gente vai evoluindo. Questões mais tranquilas, depois questões mais tchutchuquinha na melhor qualidade. Considerando-se um trapézio cuja base menor é igual a 8 centímetros, a base maior é 15 centímetros, a altura é igual a 4 centímetros. Assinalar a alternativa que apresenta o valor da área desse trapézio. Pessoal, fica bem legal. Aplicação direta da fórmula aqui, né? A gente vai lá no nosso Afarrados, a gente vai lembrar que a gente viu que a área deste trapézio, a área de qualquer trapézio, é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Pronto, vamos aplicar a nossa regrazinha e partir para o abraço, morreu Maria Preá. Tá? Então vai dar 8 mais 15 vezes 4 dividido por 2. Tudo bem? Aqui só um detalhe. Detalhezinho bem bobinho, mas que não pode deixar do esquecimento. Veja que todas os lados, enfim, todas as medidas que a questão me dá estão na mesma unidade. Então vamos lá, digamos que ele fez um determinado desenho e diz que a altura é de 1 metro. Esse 1 metro não poderia trabalhar. Por quê? Porque as outras unidades estão em centímetro. Eu teria que colocar todo mundo em centímetro. Tudo bem? Então só esse detalhezinho aí que a gente não pode esquecer. Bora. Bom, aí é matemática, né? Entrou agora a matemática aqui pra gente. Assim, resolvendo parênteses primeiro, 8 mais 15, 23, vezes 4 dividido por 2. Aqui eu posso até simplificar. 4 por 2 vai dar 2, 23 vezes 2, 46 o que? Centímetros quadrados. Aí é aquela ideia que a gente já tinha colocado anteriormente, gabarito da nossa questão letra E, e aqui a gente faz só um detalhezinho, tá? Para esse caso, a área sempre será algo ao quadrado. Estamos trabalhando todo mundo com centímetro, centímetro ao quadrado. Estamos trabalhando todo mundo com metro, metro ao quadrado e assim sucessivamente. A ideia da área é sempre a unidade ao quadrado, tá certo? Centímetro, centímetro ao quadrado. Lembrando, o perímetro não é igual ao valor da minha unidade. Tudo bem? Perfeito? Vamos continuar. Bora mais. Já tem uma figurinha ali, tá? A única coisa que eu achei é que essa figurinha tá feia, mas vamos lá. A imagem abaixo, que é essa que está ao lado para vocês, representa uma rampa de aço, que será construída para dar acessibilidade a uma calçada. De acordo com as medidas abaixo, ou ao lado, qual é a área da chapa de aço retangular? Eu não lembrava que eu tinha lido isso aqui, ó. Por quê? Você pode olhar até para essa chapa que há e não imaginar, será que é um retângulo? Está tão feio. Será que isso é mesmo um retângulo? Agora ele deixa uma chapa de aço retangular, tá certo? Ele pede a área deste retângulo. Bom, a ideia que a gente precisa ter é que a área do retângulo é a base vezes a altura. Se a gente imaginar que pelo desenho a base é 120 centímetros, a altura será o meu x, mas eu não tenho esse x. Só que você, passado na casca do alho, vai olhar para esta nossa figurinha e verificar que esta montagem faz com que você entenda que este pedaço está formando um triângulo retângulo, com a sua altura sendo 60 centímetros, a sua altura sendo 80 centímetros e o x serando a nossa hipotenusa. Olha de novo aqui a ideia do nosso teorema de Pitágoras para a gente poder trabalhar, tá certo? Então, teorema de Pitágoras de novo na veia aqui para a gente trabalhar. E aqui cabe também aquela nossa lembrança. Nós já falamos, inclusive, por isso,
lá nos nossos estudos iniciais da geometria, que existe aquele triângulo retângulo, falamos rapidinho aqui também, anteriormente do nosso triângulo retângulo 3, 4 e 5. E já dissemos isso, não custa nada lembrar, que se eu multiplicar esses valores pela mesma constante, também será um teorema de Pitágoras. Perdão, também será um triângulo retângulo. Não entendi, PH. Se eu multiplicar isso aqui por 20, 3 vezes 20 vai dar 60, 4 vezes 20 vai dar 80, 5 vezes 20 vai dar 100. Isso aqui também será um triângulo retângulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse se encaixa aqui agora. Tudo bem? 60, 80, x é igual a 100 centímetros. PH, e se eu não lembrar isso na hora da nossa prova? Teorema de Pitágoras. Isso nada mais é do que uma dicasinha que o PH faz. Você faz o teorema de Pitágoras que vai dar certo. X ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 60 ao quadrado vezes 80 ao quadrado. Vai dar certinho também, sem problema nenhum. É uma forma que a gente tem para ganhar tempinho que a gente possa ter, se não, teorema de Pitágoras. Fechou? Pronto. Agora a gente volta lá para o nosso retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, é 120 vezes 100, é 12 com 3 zeros. 12.000. 12.000 o quê? Centímetro, centímetro, centímetro. Centímetro quadrado. Centímetro quadrado. E aqui, meu povo, só também uma leve pincelada. Por que é A ao quadrado? Porque se você pegar a área do retângulo, é base vezes altura. É algo em centímetro vezes algo em centímetro. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Por exemplo, o cálculo de um volume é base vezes a altura vezes a sua largura, por exemplo, de um cubo. Base vezes a altura vezes a largura. Se a base estiver em centímetro, a altura estiver em centímetro e a largura estiver em centímetro, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado vezes centímetro, centímetro ao cubo. Ou seja, o volume é cúbico. Tá certo? Então tem toda uma explicação em cima disso. Mas guarda, o que é que você precisa guardar isso em mente é que na área é a unidade ao quadrado. No nosso caso, 12.000 centímetros ao quadrado. Gabarito da nossa questão, letra A. Bora mais que ainda tem tempo. Olha uma figurinha, pessoal, é comum nos estudos envolvendo área, envolver situações do que nós chamamos de uma área achurada. Tá aqui, ele até fala, ó, área achurada. Essa areazinha que tá marcada aqui, ó, achurada. Ele quer descobrir essa área, para a gente observe o quadrado, é um quadrado. Pode notar que todo no mesmo estando separado com valores diferentes, mas todos eles dão um lado igual a 10. Veja que ele não fala qual é a unidade, por isso que não tem unidade aqui. É só o número mesmo, sem a unidade, centímetro, metro, quadrado, enfim. Tá? Então todo mundo está dando 10. Tá? Onde estão indicados os comprimentos de vários segmentos ao longo de seu perímetro. Olha aí o perímetro falando de novo. Aí só a ideia de comentário e não o que ele me pede na questão. Delimitado pelos pontos pretos em seus extremos. Tá aí tudo direitinho pra gente aí. A área da figura achurada, a área achurada da figura vale. Pessoal, normalmente a ideia dessa figura achurada, se você olhar um quadrilátero mas ela envolve uma figura, um quadrilátero qualquer. Ela não é um retângulo, ela não é um trapézio, enfim. Você não consegue calcular esta área achurada, e normalmente acontece isso, pelos cálculos que a gente tem de fórmula. Normalmente o que acontece? Você vai pegar uma área maior, tirar alguns pedaços e o que sobrar dessa retirada vai ser a nossa área achurada. Complicou? Então vem aqui comigo que eu vou fazer assim. Se você pensar, em a área maior, eu tenho uma área deste quadrado. Ela envolve toda a minha área achurada. Então essa área achurada envolve a área deste quadrado. Só que eu não quero a área do quadrado, eu quero a área dessa área achurada, para a gente que nós chamamos de H.
Só que se eu pensar em retirar deste cálculo alguns pedaços, que pedaços são esses? Este pedaço 1, com este pedaço 2, com este pedaço 3, com este pedaço 4. Se eu pegar retirar deste cálculo, né, eu somo essas áreas e diminuo da minha área do quadrado, eu vou encontrar a minha área achurada. Então veja, o trabalho inicial que você precisa ver é o seguinte, bom, essa área achurada eu estou vendo. Eu não consigo calcular diretamente ela. Será que eu tenho como pegar uma área maior e, tirando alguns pedaços, encontrar a área que eu quero? Sim, esse é o caso. Porque, primeiro, a área maior é a área de um quadrado. E as áreas 1, 2, 3 e 4 são triângulos, retângulos, com sua base e com sua altura. Ou seja, eu posso encontrar perfeitamente essa área achurada. Então vamos lá. Vou separar aqui a área do quadrado, lado ao quadrado. O meu lado é 10, 10 ao quadrado é igual a 100. Veja de novo que todos os lados são iguais. 8 mais 2, 10. 6 mais 4, 10. 7 mais 3, 10. Deixa ele aí. Vou para a minha área 1, que é a área do meu triângulo, base vezes a altura sobre 2. É interessante, se você quiser, faz até nas suas anotações. Pega essa área 1 e vira. Coloca como a gente colocou lá no nosso exemplozinho, quando a gente falou do triângulo retângulo. Vira ele, você vai ver que um cateto será a base e o outro cateto será a altura. E aí eu posso calcular. Tanto faz um quanto o outro. Vai ser 3 vezes 7 sobre 2 ou 7 vezes 3 sobre 2. 3 vezes 7, 21, dividido por 2, dá 10,5. Guarda ele aí. Vamos para a área 2, é a mesma ideia. É um triângulo retângulo também, é base vezes a altura sobre 2. O meu triângulo retângulo está até numa posição melhor. A minha base vai ser 8 vezes 7 dividido por 2. Isso vai ser 8 vezes 7, 56, dividido por 2 vai dar 28. Vou agora para a área de número 3, também um outro triângulo, outra base vezes a altura sobre 2. A visão dele também está melhor. A base é 2, a altura é 4 sobre 2. 4 vezes 2, 8, dividido por 2 dá 4. Veja que eu não estou colocando unidade, tá? Não estou colocando unidade nenhuma. Por quê? Porque ela não tem. Senão a gente colocaria, logicamente, seria algo ao quadrado. Tá? E por último, a minha área 4 é aquela ideia de você girar um pouquinho. Tanto faz colocar 3 vezes 6 sobre 2, como 6 vezes 3 sobre 2. Tá? 6 vezes 3, 18, dividido por 2 vai dar 9. Pronto, morreu Maria Preá. Venho para cá então. A minha área achurada é a área do quadrado, 100. Menos, eu vou retirar daqui de dentro todos os triângulos. A área dos triângulos aqui é 10,5 mais 28 mais 4 mais 9. 100 menos, aqui vai dar 32, 32, 41, 41, 51,5. 51,5, 100 menos 51,5 é 48,5, tem isso ali, tá bem direitinho ali pra gente. Gabarito da nossa questão, letra C, é o gabarito dela. Tudo bem, povo? Fechou bem legalzinho aí pra gente? Vem pra cá. Estamos iniciando ainda, questões ainda pra gente trabalhar. Vamos falar de outro tipo também da área achurada, tá certo? Tem um caso onde eu olho o todo e tiro o pedaço, mas tem outro caso que a gente vai falar. A gente vai falar daqui a pouco, tá? Bora praticar, meu povo, que é assim que a gente vai fixar os conceitos, especialmente dessa parte de área. Eu volto daqui a pouco. Beijo no papai e na mamãe.